Olá, amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e o Espírito Santo possa nesta tarde nos conduzir a mais um momento de aprendizado da parte de Deus, através da sua santa palavra. Hoje nós vamos estudar um pouquinho em compreender com relação à glória de Deus. Se fôssemos dar um tema para esse estudo, seria de glória em glória. Nós vamos ler um texto em Isaías 42 e depois nós vamos percorrer toda a Bíblia para compreender sobre essa glória. Que glória é essa que Deus ele não divide com ninguém e que glória é a que ele divide, a que ele dá, não é? Porque ele não divide e que glória ele não divide e que glória ele dá e para quê, né? Para que serve essa glória? Pois certo de que Deus ele é soberano e maravilhoso, damos início a mais um momento de meditação de sua palavra e que o Espírito Santo possa nesta tarde nos conduzir. Você que está aí, pegue sua Bíblia, permita Deus falar com você. Não espere somente estar ouvindo e dizer é mesmo ou não sei se é. Pegue sua Bíblia, permita Deus falar com você, permita que Deus também lhe mostre com clareza da sua palavra. Nesta tarde, nós vamos ler o texto que se encontra lá em Isaías 42. Amém? Mais precisamente o versículo 8. É um texto bastante conhecido. Eu acredito que a maioria dos amados já deve ter escutado nas rádios, na internet, no YouTube ou na sua própria igreja, onde a maioria das pessoas que leem esse texto, eles leem com precisão no que diz respeito a que Deus não divide a sua glória com ninguém. E diz assim, Isaías 42 e o versículo 8. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E muitos pegam esse texto e, como eu falei, leem com precisão naquilo que ele quer dizer. Outros, porém, nos confundem, por exemplo, a título de que a gente possa estar louvando um hino, não é? E aí esse hino diz, por exemplo, como um hino muito conhecido que eu gosto muito, e eu só passei a estudar mais a respeito da glória de Deus, porque quando eu ouvia esse hino e cantava esse hino em casa, eu parei para pensar, e alguém outro dia me disse, outra vez me disse, esse hino está errado, que é um hino de Ministério Zoe, que diz assim, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz, não é? Que é a glória de Deus, só uma coisa satisfaz, que é a glória de Deus. E aí, quando eu cantava esse hino, alguém já dizia, tá errado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E aquilo me incomodou, como assim? E eu fui pesquisar, eu sabia, conhecia o texto de Isaías, mas não nesse contexto de que Deus não divide uma glória. Como assim? Eu fui pesquisar a título a respeito de glória, não é? E eu conheci versículos e textos maravilhosos na Bíblia onde Deus ele divide a glória dele, sim. E ele não só divide, ele quer nos dar a glória dele, não essa, da qual o profeta Isaías ele está aqui relatando e nós vamos entender mais à frente. Então, assim, é importante esse estudo, esse momento de clareza, para que a gente não venha estar confundindo pessoas, para que a gente não venha estar distorcendo a palavra de Deus. É mais um momento de esclarecimento mesmo, para a gente saber qual glória Deus não divide e que glória Ele quer que o povo peça, Ele quer dar ao seu povo. Amém? Até porque quando se trata de glória, em um só sentido, a Bíblia ela não fala a respeito. A Bíblia fala em vários momentos, em várias ocasiões da glória de Deus com sentidos diferentes. E a gente vai compreender sobre isso nesta tarde. Amém? Então, ao lermos esse texto de Isaías, a gente compreende de que glória Deus está falando, né? Primeiro que a palavra glória, no sentido geral, no dicionário Aurélio, no dicionário de língua portuguesa, qualquer que você queira pesquisar, glória significa
Eu fiz uma breve pesquisa. No sentido claro, glória significa fama por heroísmo, né? Motivo de exaltação, de deslumbre, de uma obra ou de alguém que fez algo grandioso, né? Essa glória. E aí a gente compreende que o texto é muito claro. Essa glória Deus não divide com ninguém. Isaías, ele é um profeta messiânico, né? Ele fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo a todo momento no seu livro. Então, o que é que acontece? Esse texto, Isaías 42, ele relata da pessoa que iria vir enviado por Deus, né? O eleito que não se exaltou, em verdade produz juízo sobre a terra, ele é justiça de Deus, conserto do seu povo, luz dos gentios, Senhor é o nome dele. Então, quando Isaías ele começa a falar da pessoa de Jesus Cristo, mais precisamente no versículo 8, ele diz, não é? Eu sou o Senhor, este é meu nome. E a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Como eu já relatei, a palavra glória significa fama por heroísmo, ou obras grandiosas, ou por qualquer qualidade de suas obras, pela qualidade de suas obras, uma pessoa ou uma obra, não é, que seja motivo de orgulho, famosa, um motivo de exaltação. E esse tipo de glória, Deus ele não dá a qualquer um. Deus ele não dá a ninguém. Né? A palavra ela é muito clara. Até porque só a um deve ser dada toda a honra, louvor, glória e exaltação. Certo? Então, o versículo ele deixa muito claro que a outra pessoa, Deus, ele não dá motivo de orgulho, de exaltação, fama por heroísmo, ou seja, contudo, salvação. Só há um nome que merece todo o mérito, toda a exaltação, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só um nome é poderoso o suficiente que foi dado acima, na terra, nos céus, abaixo da terra, só um nome, que é o nome de Jesus Cristo. Então, como Isaías ele está relatando o servo que virá, não é? E no versículo 8, mais precisamente, ele diz que Deus não dá a outro, é porque aquele que viria seria digno, só ele, e a mais ninguém. Então, levando em consideração toda a perseverança, sabe, do profeta, mediante a vontade de Deus, em combater a idolatria daquele povo, né, que nós vamos compreender mais à frente, a gente consegue ver com clareza no versículo 17 deste mesmo capítulo 42. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Dentro desse versículo que acabamos de ver, nós sabemos o porquê que Deus ele fala e o profeta Isaías ele relata, ele escreve, ele alerta o povo de que a outro Deus não dá essa glória. Por quê? Porque aquele povo, naquele contexto, naquele tempo, nessa verdade do texto, estava dedicando-se a acreditar em outras coisas que não fosse o próprio Deus. E aí no capítulo 42, Isaías começa a relatar do servo do Senhor que virá para conserto do seu povo, para a luz dos gentios, para a salvação de um povo, para que o povo se dedique, exalte, confie, glorifique e seja salvo por ele. Então, Deus ele começa a dizer: a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Essa glória Deus não dá a ninguém, amados. E se não dá a ninguém, há coisas que ele não vai dar, certo? E aí Deus ele começa e ele apela, né, para que os cegos enxerguem e os surdos ouçam, não é? Como diz o capítulo 43 e o versículo 11 e 12, né, mais à frente. Capítulo 43 e 11 e 12 diz assim: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós. Então ele começa a tentar alertar o povo,
não é? Para que o povo torne a voltar para ele, torne a voltar sua confiança. Isso não começou aqui no capítulo 42, isso começou desde o capítulo 40. Se nós formos observar, desde o capítulo 40, todo o contexto, Deus ele vem combatendo essa adoração do povo a imagens de escultura, né, a idolatria. Deus ele vem se declarando como o único Deus e que fora dele não há salvação, como nós já lemos, né? E ele apela para que o povo confie nele, ouça sua voz, acredite que ele é o Deus. E aí no capítulo 42, ele relata, o profeta Isaías, ele relata a pessoa de Jesus Cristo como aquele servo que vai vir, que Deus o enviará, né, para conserto do seu povo, e que a nenhum outro Deus dará a sua glória. Então, essa é a glória que Deus não divide. A glória da exaltação, a glória da fama por heroísmo, a glória da salvação, a glória da confiança, aquele a quem a gente se dedique, ame, exalte, confie, espere, aguarde, sirva, certo? Essa glória Deus não divide com ninguém, porque só um é digno de tudo isso. Então perceba que essa é uma glória também que a gente não almeja, não é? Por exemplo, a gente somos seres que nascemos para adorar, nós nascemos para servir, não é? O sensu divinitatis, né? A gente nasceu com essa sensação de que precisamos servir, adorar uma divindade, um ser maior, um ser supremo. E aí nós conhecemos Jesus Cristo e toda essa vontade ela foi saciada porque a gente serve, ama e adora o único que é digno de tudo isso. Então o que é que acontece? A gente está hoje saciados, né, por essa vontade de adorar a alguém. E esse alguém é o único que é digno. Mas a palavra glória, ela não está escrita na Bíblia com apenas este sentido. No texto que nós lemos, Isaías 42, versículo 8, sim, é a glória literalmente dita de exaltação, deslumbre, fama por heroísmo, não é? Motivo de orgulho, de exaltação, de grandeza. Essa glória, ela é propriamente dita. E tudo isso todos esses requisitos que eu acabei de falar. Mas a palavra glória em toda a Bíblia não está seguindo este mesmo sentido, não é? Então o que é que acontece? A gente compreende também a respeito dessa glória, de que a reforma protestante, ela nos orienta de que a glória é só a Deus, né? Dentro das 5 solas que foi organizada para que nós nos orientássemos, as 5 solas, né? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus, a glória. Nós compreendemos e por aqui já ficou claro de que glória somente a Deus, a nenhum outro é dado esse poder que Deus ele se fez em Jesus, não é? Ele deu a Jesus, ele exaltou Jesus, como diz, o qual ele exaltou ao mais alto sobre todos os nomes, né? Um nome que tem todo o poder na face da terra e abaixo e acima da terra. Deus ele é maravilhoso e soberano e ele sabe o que faz. E Cristo ele é aquele que tem todo o poder. E a gente se maravilha com tudo isso. Então, a Bíblia já traz alguns versículos onde a palavra glória ela aparece com outros sentidos. E agora nós vamos sim, não é, conhecer a palavra glória na Bíblia e compreender que glória é essa que a gente canta, que a gente pede, que a gente deve pedir, que Deus ele está acessível, certo? Ele quer nos dar. Em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 18 diz assim: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor.
A palavra glória aqui aparece como uma presença que podemos refletir ao mundo como o Espírito do Senhor, não é? Como espelho que nos transformando, nos transforma de glória em glória, né? Para sermos refletidos. A glória de Deus, ele nos vivifica, não é? Ela nos leva essa glória nos leva a uma grandeza diante de Deus, e tudo isso pela graça, né? Porque se não fosse Jesus Cristo e se não fosse a graça do Senhor, nada disso seria possível. Hoje nós entendemos que o véu se rasgou e a acessibilidade a Deus através de Cristo Jesus, não é? É mais fácil. A presença de Deus em nosso meio, ela é vivenciada a todo momento, tudo isso pela graça. Moisés, ele viu a glória de Deus, certo? No Monte Sinai. E quando ele viu a glória de Deus, ele cobriu seu rosto com um véu, né? E Paulo, ele fala de que aquele brilho que resplandecia no rosto de Moisés, que ele cobriu com o véu para que outras pessoas, né, não vissem, aquele brilho, ele se desvanecia com o tempo, ele sumia com o tempo, né? Hoje, no ministério da graça, esse brilho, ele não desaparece, ele não desvanece. Muito pelo contrário, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se humilha, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente ora, quanto mais próximo de Deus a gente se aproxima através da pessoa de Jesus Cristo, mais brilhante a gente está resplandecendo, como a gente acabou de ler, não é? Resplandecendo como espelho, como pelo Espírito do Senhor. Até porque hoje é o contrário. Quanto mais brilhante a gente tá, porque mais perto de Deus a gente tá. E a gente resplandece esse brilho ao mundo. O mundo precisa ver esse brilho do Espírito do Senhor em nós, não é? E tudo isso é no ministério da graça, porque essa glória, ela não desaparece. Ela não desaparece como era aquela glória que veio sobre Moisés e cobriu, que Moisés teve que cobrir o seu rosto com o véu. Hoje nós, crentes em Cristo Jesus, na convivência com o Espírito Santo, a gente vai buscando santidade, se santificar, nos tornando semelhante a Jesus Cristo, que é o varão perfeito, né? E não tem quem não conheça Jesus Cristo e não queira se parecer com ele, que é o varão perfeito. Então, tudo isso é graça, não é? E essa glória nós devemos pedir a Deus. Deus, me permite a tua glória, essa glória que me torna semelhante a Jesus Cristo, que me torna uma pessoa resplandecente, que possa levar o teu brilho, que possa levar a tua palavra, que possa levar a tua presença a outras pessoas. Essa glória a gente deve pedir a Deus. A glória de Deus como presença, ela já esteve presente, né, em várias situações na Bíblia e de várias formas. Ela já esteve presente no povo de Deus como nuvem, fumaça, vento impetuoso, fogo, e ela simboliza, não é, essa glória como presença nessas multiformas, simboliza a revelação do poder da pessoa, da natureza e da presença de Deus, né? E por que não pedir essa glória? Quando a gente estiver em meio a um culto e a gente pedir por essa glória, Deus, derrama a tua glória neste lugar, vem neste lugar com a tua glória, com a tua grandeza, com o teu amor, com a tua presença, enche este lugar da tua glória. E aí você vai ver a diferença, porque a glória, através da presença de Deus, como a presença de Deus, que enche o lugar como enchia, né, antes o templo lá de Salomão, que os sacerdotes não podiam se conter com tamanha presença, né? Muitos não podiam ficar de pé, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. E essa glória a gente precisa nos dias de hoje. E essa glória a gente deve pedir porque a gente necessita dela, a gente necessita dessa glória de Deus. Mas a Bíblia, ela nos traz outros versículos onde a glória de Deus, a palavra glória, aparece, certo? Em outros sentidos. Em Segundas Crônicas, capítulo 5, o versículo 14, a glória do Senhor aparece como uma nuvem que encheu o templo, né, como eu falei anteriormente.
Em João 17:22, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, a glória de Deus, que Deus deu a Jesus Cristo e Ele nos concedeu, é a unidade, e ela nos torna um, né? Se você for ler João 17, o versículo 22, Jesus Cristo diz: Pai, aquela glória que me destes, eu vos dou, porque assim como nós somos um, né, que nós venhamos ser um. Assim como Cristo e o Pai é um, né, essa glória, ela é a glória da unidade, ela forma o corpo, gera o corpo. Né? Assim como Cristo e o Pai é um, Cristo nos dando essa glória, seremos um com Ele. Né? Isso é unidade, isso é corpo. E ainda sobre isso, lá em Romanos 8, os versículos 29 e 30, nós vamos dar uma lida. Romanos 8, versículo 29 e 30, a palavra do Senhor diz assim, ó. Amém? Aqui. Porque estou certo... Não, 39, isso, desculpa. Aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30. E os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então Jesus ele está dizendo na sua oração sacerdotal: os que me deste, né? Assim, a estes darei a minha glória, a glória que tu me deste, para que assim como nós somos um, eu e eles também sejamos um. Em Salmos 84:11, a palavra glória aparece com o significado de honra, onde Deus ele é o grande e poderoso que dará graça, glória e honra. Ou seja, né, os humilhados serão exaltados em situações, não é? Não é uma honra e uma exaltação que nós vimos no Isaías. Em João, né, no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 40, a glória de Deus aparece como um milagre, né? Quem lembra da passagem de Lázaro? E ele disse, e Cristo disse: se creres, verás a glória de Deus. E em seguida diz: Lázaro, sai para fora. Então, a glória de Deus ali, naquele contexto, apareceu como um milagre. E nós precisamos de um milagre todos os dias, Senhor. Amém? Em Romanos 5, em Romanos capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, a glória de Deus aparece como perseverança e retidão, não é? Onde a gente tem que perseverar, a gente tem que todos os dias, né, voltar o coração a Jesus, se converter, mudar, enfim, não desistir. Em Romanos ainda, no capítulo 2, mas no versículo 10, a glória de Deus aparece como recompensa por fazer o bem. Né? Aqueles que fazem o bem, né, receberá glória, honra, enfim. Em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 7, estou lendo bem rapidinho, mas você não esqueça de pegar sua Bíblia, certo? Nós vamos concluir para o texto não ficar tão extenso. Mas olhe todos esses versículos na sua Bíblia, amém? Em 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 7, a glória de Deus aparece como favor e salvação. A palavra glória aparece como favor e salvação. Então, nós compreendemos, contudo, meus amados, que qual é a glória que Deus não divide e por quê? Porque só Ele é digno de tamanha honra, glória, exaltação, louvor, né? E qual é a glória? Que glória é essa que Deus ele dá e para quê? Né? Nós compreendemos tudo isso porque a glória que pedimos é a glória da sua misericórdia, da sua presença, para nos tornar um, para nos levar ao mais baixo, sabe, a nos humilharmos, né? A nos tornarmos cada vez mais pequenos diante da sua grandeza, diante desse Deus maravilhoso, nos parecermos mais com Jesus Cristo, que era o varão perfeito, que foi um varão perfeito que viveu sobre a terra,
para nos tornar um com o nosso irmão, a glória da unidade, a glória da perseverança, a glória da presença dele, a glória do milagre, a glória como é que se diz? Do arrependimento, da retidão, né? Para todos os dias venhamos nos redimir diante de Deus. Então, essa é a glória que nós devemos todos os dias pedir ao Senhor, porque ela serve para nós como um instrumento na nossa caminhada. E nós precisamos disso, nós precisamos muito, muito mesmo estar diante de um Deus com o coração puro, limpo, reto. E só a glória de Deus pode tornar isso possível nas nossas vidas diante dessas experiências, dessas situações, nesses versículos que nós acabamos de ler, certo? Não pedimos a glória de exaltação, mas de redenção e retidão, não é? Porque se é para nos gloriarmos, que venhamos nos gloriar no Senhor, como diz 2 Coríntios 10, 17, que nós vamos ler para finalizar. 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, não é? Aquele que acha que é alguma coisa, né, que seja no Senhor, porque essa glória a Deus não dá a ninguém. Amém? Esse momento de estudo, de esclarecimento dos fatos, de compreendermos o que é a glória de Deus, sabe? É só a título de esclarecimento mesmo, né? Que venhamos compreender que glória é essa, para a gente também não estar confundindo ninguém, não estar pregando algo errado, dizendo que nenhuma glória, como assim? Porque alguém está cantando um glória. Hoje existe tantos louvores em que as pessoas, em que há um contexto, uma situação para que a pessoa escrevesse aquele louvor. Então pesquise, não é? Isso aqui é só para que a gente não seja ignorante a respeito da glória de Deus, certo? Porque a Bíblia ela é muito clara no que diz respeito a não divido minha glória com ninguém, e Jesus Cristo mais à frente dizendo assim, essa glória, Pai, eu dou a eles para que sejamos um, assim como eu e o Senhor é um. Então, que não sejamos ignorantes, que venhamos buscar entendimento da parte de Deus, que venhamos estar sempre em oração e pedindo que o nosso amigo Espírito Santo nos conduza numa direção em que nós venhamos compreender e entender, né? Que Deus nos dê a cada dia sabedoria, entendimento e discernimento, e que a sua palavra ela seja para nós realmente uma instrução, um guia, não é? Uma receita, né? Para que nós venhamos seguir assiduamente a sua palavra e venhamos ter a presença de Deus e do Espírito através do Espírito Santo para compreender tudo isso, porque nós precisamos para esses dias, meus queridos. Eu espero que vocês tenham compreendido esse momento de estudo, né, de pesquisa, de meditação, e eu agradeço essa rica oportunidade. Desejo a todos, né, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?